Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem nessa manhã de domingo e sempre dispostos a compreender, a buscar o entendimento acerca da vontade do Senhor revelado nas suas sagradas Escrituras. Nós temos visto já alguns domingos, eh, meditado no livro de Jerry Bridges, Graça que Transforma, temos visto esse assunto extremamente significativo e importante para as nossas vidas, que é a graça. E hoje veremos mais um ponto: compelidos pelo amor. Compelidos pelo amor. O texto base do nosso estudo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E é e ele mesmo por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar? Senhor, dai-nos discernimento, dai-nos entendimento, dai-nos, ó Pai, compreensão não da carne, mas do Senhor. Que o Senhor nos abra, ó Pai, os corações, as nossas mentes, nos desperte para esse ensino tão necessário e profundo. Nos enriquece, Senhor, mais e mais com a Tua palavra. Nos faz, ó Pai, cada dia mais maduros, ó Pai, na fé, mais firmes, ó Pai, nos Teus fundamentos, mais sempre prontos, vívidos, ó Pai, a praticar as Tuas verdades. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda sempre a buscar cada vez mais a glória do Senhor, a honrar-te, ó Pai, com as nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Só relembrando um pouquinho da lição passada, nós vimos que viver pela graça e não pelas obras significa que se está livre dos esforços e do desempenho ali pessoal. Então, viver pela graça não é buscar pelo desempenho ser merecedor. Na verdade, a graça já é algo totalmente imerecido. Nós imerecidamente recebemos o favor do nosso Senhor. Na semana passada, no estudo que fizemos sobre os trabalhadores ali da vinha, ficaram definidos alguns pontos básicos ali daquela parábola. Em primeiro lugar, Deus é soberano. Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder, a sua vontade é perfeita, é plena, ele dispõe todas as coisas conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Ele não precisa pedir permissão, conselho. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo é dele, tudo ele fez. Ele não necessita de nada e ninguém para ser Deus. Ele, unicamente ele, é o Todo-Poderoso, o soberano, o Altíssimo, o Excelso, o Sublime. Não há ninguém, não há nada comparado ao nosso Senhor. Ele exerce sua graciosa generosidade conforme o seu propósito. Ele abençoa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Então, o Senhor o faz porque é por conta da sua livre vontade. Ninguém pode constrangê-lo, obrigá-lo. Na verdade, tudo é um favor das poderosas e amorosas mãos do Senhor. Nada merecemos, nada, de forma alguma. Nada que façamos nos dará mérito perante o Senhor. Nossas obras são nada aos olhos do Senhor. Aquele que deseja se justificar perante os olhos do Senhor já está condenado, porque nós não podemos nos justificar, somos falhos, não há justo sequer um, mas só há uma forma: justificados em Cristo. Sim, pela fé, mediante o nosso Senhor, pelos méritos de Cristo, nós somos justificados.
Ele, e unicamente Ele, nos concede o favor, um favor que nós não merecíamos, mas porque Ele foi perfeito servo, cumpriu perfeitamente, plenamente, um justo que morreu em lugar de injustos. Ele nos concedeu, então, o seu favor. Então, nós podemos ver, em primeiro lugar, compelidos pelo amor. Compelidos pelo amor. Deus nos aceita pelos merecimentos, como já disse, não pelos nossos merecimentos, não pelos nossos méritos. Nós não temos méritos. Não é pelos méritos ou deméritos. Deus não vai nos amar mais ou amar menos por conta do nosso desempenho pessoal. Deus nos ama porque Ele o quis, Deus nos ama porque Ele entregou o seu Filho por nós, pecadores, Ele assim o quis. Assim, desde antes da fundação do mundo, na eternidade, Ele escolheu alguns para demonstrar a sua graça, o seu amor, em sua livre vontade, assim Ele o fez. Então, Deus nos abençoa pelos merecimentos de Cristo, Ele nos aceita pelos merecimentos de Cristo. Deus nos ama exclusivamente por causa da graça, da sua graça, na pessoa de Cristo. Mediante Cristo é que nós recebemos esse favor imerecido. O mau entendimento da graça pode causar um prejuízo terrível na vida de um cristão. E aquele que não entende, não compreende da forma correta a graça, pode abusar da graça transformando em libertinagem. Nós podemos ver isso no texto de Judas. Texto de Judas, verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, eles negam a soberania, negam o senhorio de Cristo, não admitem a Cristo como Senhor e Salvador, não admitem Cristo como o servo de Deus, o ungido de Deus, aquele que foi prometido por Deus para intervir em nosso favor. E essas pessoas abusam ali também da graça. Nós recebemos já a graça, então podemos viver a vida como queremos. Não é assim de forma alguma. Esses que vivem uma vida de libertinagem, de depravações, de pecados, já demonstram que não entenderam o que é a graça, o que significa a graça, de forma alguma. Nem vivem, de fato, essa vida graciosa. Mas muitos têm até, como diz também no texto de Romanos 6, versículo 1, permanecido no pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Alguns até falam, não, vamos pecar mais, vamos viver mais em pecado, vamos praticar mais, para que a graça, quando Deus demonstrar sua graça, seja maior ainda, essa conquista, esse favor de Deus. De forma alguma, isso é um absurdo. Isso é um atentado contra realmente a palavra do Senhor. De forma alguma isso deve ser praticado. Ou a pessoa que permanece no pecado, ela não conheceu ainda a graça, não conheceu ainda o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus que nos fala para sermos santos, separados. Realmente devemos viver uma vida condigna ao chamamento que nós recebemos. Fomos chamados a viver um padrão diferente, muito superior ao do mundo. Uma vida honrada, uma vida de amor, de bondade, de domínio próprio, de mansidão e tantas outras virtudes. Devemos praticar, vivê-las em cada momento do nosso viver. Em cada momento, realmente, dos nossos dias, devemos praticar a palavra do Senhor. Gálatas 6,13 diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar
guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Então, também o uso da liberdade para dar lugar à natureza pecaminosa também deve ser evitado. Muitos acham que, ah, ainda que por algumas questões externas, visíveis, por ações, poderão alcançar o favor de Deus. De forma alguma. Pois nem mesmo esses aqui, os quais tentavam ainda guardar a lei por si mesmos, na verdade estavam perdidos. Na verdade, tudo aquilo eram símbolos que apontavam, que nos lembravam que, de fato algum, em nós mesmos, em nossa própria capacidade, em nosso próprio desempenho, em nós mesmos, nós não poderíamos nos salvar, sermos salvos pelas nossas afeições, nossos méritos ou deméritos, de forma alguma. Mas éramos falhos, passíveis de condenação, como Paulo mesmo diz, a lei é perfeita, ela é aio. Então a lei aponta, ela mostra o que é perfeito. Só que uma vez que ela é perfeita e maravilhosa, ela nos lembra, nos mostra que somos corruptos, somos falhos, somos pecadores, merecemos a danação eterna, merecemos o castigo eterno. Mas Cristo, 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 mas o nosso Senhor e Salvador nos concedeu essa liberdade, não liberdade para libertinagem, mas liberdade para viver uma nova vida com Ele e nele, para a sua glória. Então, muitos ainda que se apegam a rituais e cerimônias, na verdade, estão anulando, desprezando o sacrifício de Cristo. Se a pessoa pega e fala, eu tenho que fazer, a pessoa está desprezando ali o sacrifício do nosso Senhor. Eu tenho que cumprir aqueles rituais lá do Antigo Testamento, aquelas cerimônias. Não. Aquilo ali, todos aqueles tipos, aquelas cerimônias eram, então, um ensino, uma pedagogia ali do Senhor. O Senhor, de forma pedagógica, estava ensinando o povo a viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida que o agradasse, uma vida moral, que estivessem ali realmente deixando de toda a sua promiscuidade, de sua vida ali de idolatria, estivessem confiando unicamente nele, estivessem esperando o Redentor que ele providenciaria. Isso deveria ter sido entendido. Então, infelizmente, Paulo reconhecia os problemas ali que o ensino da graça de Deus tinha sido assimilado de forma tão errônea por diversas pessoas. Nós vemos ali Judas também falando disso, João atesta também, muitos ali que não entenderam, não compreenderam e desprezavam ali a salvação do Senhor Jesus Cristo. Por isso até João fala, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Se despreza o Senhor Jesus, já está perdido. Então a graça não nos exime de vivermos com disciplina e obediência, de forma alguma. De forma alguma devemos viver uma vida de desobediência, uma vida de moralidades, pensando que, já recebemos a graça. Não, de forma alguma. Uma vez que recebemos a graça, aí sim devemos viver de forma adequada. Solução para o problema: sermos dominados pela grandeza e generosidade da graça de Deus. Isso é o que deve acontecer. A qual respondemos, nós devemos responder a essa grandeza do Senhor em nossas vidas, de nos dominar, de nos encher da sua vontade, nos guiar na sua reta e maravilhosa vontade, através das Sagradas Escrituras, pela iluminação do Espírito Santo. Nós devemos responder com gratidão e não com sentimento de constrangimento, de obrigação, de força por força, mas de alegria, de satisfação. Nós devemos nos comprometer
com o senhorio de Cristo. Devemos entender que não o nosso eu, mas a vontade do nosso eu sou, do nosso Senhor e Salvador, deve permanecer em todas as áreas de nossa vida, não por obrigação, mas simplesmente por gratidão. Senhor, tudo fizestes. Senhor, o Senhor me salvou tudo que era necessário para o meu bem-estar, tudo que é necessário para o meu dia a dia, o Senhor providenciou. Graça sobre graça, o Senhor tem derramado. Senhor, eu lhe sou grato. Devemos demonstrar então uma vida de gratidão. Vivemos uma vida adequada, uma vida condigna, uma vida honrada, como demonstração de gratidão, de satisfação no nosso Senhor. Assim, podemos ver o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a graça de Deus não depende do nosso suor, do nosso sangue, de nossas lágrimas. Não é assim que nós vamos obter essa graça, mas o Senhor nos fala para que apresentemos o nosso corpo. Então, nós estejamos dedicando as nossas vidas. A graça de Deus, então, não depende de nada em nós, mas devemos, então, viver de forma dedicada, de forma decidida e decisiva também, e como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo é uma dedicação permanente. Então, essa vida decisiva e permanentemente, decisivamente dedicada ali na presença do Senhor. Obediência a Deus feita por obrigação, por legalismo, por constrangimento, por obras, não agrada ao Senhor de forma alguma. Nós podemos ler o texto que se encontra em Isaías, capítulo 1, verso 11 a 14. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidades associadas ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Então o Senhor não é ali movido, de forma alguma nós podemos mover o coração de Deus. Alguns falam esse absurdo, né? Vou mover o coração de Deus pela oração, ou eu, pela minha vontade, pelos meus méritos, pelas minhas atitudes, pelo meu poder, pela autoridade, minhas palavras. Eu vou mover o coração de Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Devemos ter devido respeito e entender isso. Ninguém move Deus. Deus age livremente, poderosamente, segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade, que é maravilhosa, perfeita, sim, a dele. E devemos buscar somente a glória do Senhor, não a nossa. Por isso até que Tiago fala, porque muitos ali não recebem em suas orações, porque pedem mal, porque pedem ali para esbanjar questão de prazeres, de vontades egoístas, de vontades que são, na verdade, carnais. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, lembrando que as demais coisas nos serão acrescentadas. Obediência a Deus, então, não pode ser feita dessa forma, achando que eu vou praticar isso e Deus há de me abençoar, Deus é obrigado a fazer isso. Não, não é obrigado a nada. Nossas ações, na verdade, não obrigam.
e o Antigo Testamento, tudo aquilo, como já disse, eram, na verdade, algo didático para aquele povo entender que deveria respeitar, honrar ao Senhor. Mas o Senhor requeria deles, na verdade, era um coração contrito, compungido, sim, pessoas quebrantadas na presença do Senhor, que amassem a vontade, a lei do Senhor, era isso que ele requeria acima de tudo. Motivações orientadas por obras são essencialmente egoístas. Somos chamados a viver sobre a graça de Deus e essa atitude nos liberta dessas motivações egoístas. 2 Coríntios 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor Jesus, aquele que Deus como Pai, Deus como Espírito Santo, que estava sentado no seu trono de glória, se humilhou, se humilhou, se fez carne, viveu entre nós, passou todas as adversidades, como qualquer um de nós, foi tentado, mas permaneceu fiel, perfeito, por amor do Pai, em obediência ao Pai, buscando o nosso favor, a graça para ser derramada sobre nós. Assim, o nosso Senhor se fez pobre, para que ali, na cruz do Calvário, nos fosse concedido a riqueza da salvação nele. Constrangidos pelo amor. Constranger é coagir, é forçar, é pressionar. Isso na forma negativa ali, né? Coagir, forçar, pressionar. Também tem o lado positivo de constranger, que é motivar, é impelir, ali estar movendo, fortalecendo, compelindo ali a pessoa a agir, né? Estimulando. 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por nós, todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O Senhor morreu por nós para um propósito. Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é que morreu por nós e ressuscitou e está à destra de Deus o Pai? Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ao honrarmos a Cristo, honramos ao Deus o Pai, ao Deus Espírito Santo, sim, porque sabemos da vontade ali da Trindade que, em sua livre vontade, quis nos salvar. Então, Deus o Pai nos amou, Deus o Filho veio e morreu por nós, viveu essa perfeita vida, e Deus o Espírito Santo nos sustenta, santifica as nossas vidas por meio da sua palavra e a cada dia nos ampara até aquele dia que seremos glorificados. O assunto principal, então, nós devemos ter um compromisso com o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Constranger, então, como já vimos, é o lado positivo, o negativo, que é constranger, forçar, pressionar, o lado positivo, conduzir, motivar, forçar. E quando Paulo escreve esse verso, ele quer dizer que o amor de Cristo, ao invés de coagi-lo, forçá-lo, fazia com que ele fosse motivado durante todo o tempo. Não é que o amor de Cristo forçava ali ou fazia aquilo, mas ele não era coagido. Não é de forma alguma. Ele era motivado, compelido ali a viver por aquele que morreu e ressuscitou por ele. Não era algo que era por força, não era algo que era por constrangimento, como alguns, às vezes,
quando crianças, né, nossos pais, vamos para a igreja. E às vezes íamos para a igreja porque o pai, a mãe estavam mandando. Mas depois, uma vez que nascemos de novo e compreendemos a palavra de Deus, nós temos prazer na palavra do Senhor. Temos prazer em ter comunhão com o corpo de Cristo, os membros da igreja do Senhor Jesus, para a edificação deles e eles edificando nossas vidas, essa mútua edificação, e sabendo que o Senhor ali está reinando e edificando e fortalecendo e buscando que a sua igreja, a sua noiva, esteja sempre santa, imaculada, cada dia mais bela, e nós ali fazendo parte dessa igreja. Então, às vezes no início nós não entendíamos isso, íamos ali constrangidos ou por força, mas depois nós compreendemos. Nós não podemos viver de forma alguma a vida constrangidos ali, ou forçados, mas alegres, satisfeitos, movidos por esse amor. O roubo, a imoralidade, o assassinato, a bebedeira são pecados grosseiros, enquanto a impaciência, a atitude crítica, o espírito julgador, o egoísmo, o orgulho são pecados refinados, né? E ao alcance de todos nós. Pensemos por um pouco. Sem o sacrifício de Cristo, esses pecados refinados, supostamente refinados, poderiam nos mandar para o inferno, embora nunca tivéssemos praticado qualquer daqueles que chamamos pecados grosseiros, né? Ah, eu não mato, não roubo, a pessoa acha que está tudo bem. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados, felizes esses, aqueles cujas iniquidades, cujos pecados foram perdoados. Perdoados por Cristo, em Cristo. Reverência a Deus. Reverência nós devemos ter temor. E temor é demonstrar respeito. Sim, respeito, honra, essa vontade de demonstrar uma busca de alegrar, de satisfazer, de trazer, realmente de fazer tudo que é o possível em nossas forças para agradar aquele a quem amamos. Sim, é um temor, uma reverência. Por isso, nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com tudo que nós somos. Nós devemos amar, reverenciar, servir ao Senhor. José, quando deixou de cometer o adultério com a mulher de Potifar, ele o fez por reverência a Deus, por temor ao Senhor. Ele se preocupou com a desobediência a um Deus santo e soberano. As suas palavras foi: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9. Como eu pecaria contra o Senhor? Como que eu poderia praticar tamanha abominação, absurdo aos olhos do meu Senhor? Um desejo de uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja aos olhos do Senhor santa. Paulo combina dois sentimentos, gratidão e reverência, para escrever à igreja de Corinto, quando ele diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. Deus é digno da nossa obediência por amor a Ele. Ele que é merecedor de tudo
que nós possamos realmente demonstrar e ser e viver. Deus é digno. Nós devemos buscar essa vida de obediência, buscar no Senhor, no Espírito Santo, essa vida que o agrade. Nós não devemos entristecer ao Senhor. Esse desejo deve ser um desejo contínuo. Senhor, não me permita te entristecer, te desagradar, de pecar contra o Senhor. Me ajuda a viver uma vida estável em santidade, em fidelidade aos teus mandamentos. Nós devemos crescer na graça. Crescer na graça tem sido entendido como indicador de crescimento quanto ao caráter cristão. Esse entendimento tem os seus méritos, entretanto, um significado mais exato é o de crescer continuamente no entendimento da graça de Deus. Então, nós devemos continuamente crescer nesse entendimento desse favor de Deus para conosco, aplicado a nós, tornando-nos mais conscientes que nós nada somos, nada podemos, nós éramos totalmente falidos espiritualmente e necessitávamos de um provedor. Teletestai, está quitado, está completo. O Senhor quitou a nossa dívida, o Senhor pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Sim, o preço que era necessário foi um preço de sangue, a vida do justo e justificador. Sim. À medida que crescemos na graça, crescemos na motivação para obedecer a Deus. À medida que compreendemos mais e mais sobre a graça do Senhor, nós buscamos, nós entendemos mais realmente e nos é desenvolvido esse sentimento, não de merecimento, de desempenho pessoal, mas de gratidão ao Senhor. Senhor, tudo fizestes. Não há necessidade de eu fazer nada para ser salvo. Já sou salvo. Senhor, a minha vida agora é um sacrifício vivo, em gratidão, para te honrar, para te louvar, para te bendizer. Uma vida de temor perante o Senhor, de profundo respeito e reverência a Ti, ó Senhor. Uma aplicação para a nossa vida, se os nossos motivos têm sido, em grande parte, orientados pelos merecimentos, comecemos agora a nos dirigirmos aos motivos corretos, aos motivos da graça. Pensemos diariamente sobre as implicações da graça de Deus na nossa vida, nas nossas vidas. Oremos, pedindo que Deus nos motive pelas suas misericórdias e pelo seu amor. E ao reconhecermos os motivos ali orientados a realmente, se nós percebemos que temos tentado viver uma vida com Cristo, mas temos tentado viver uma vida por desempenho também, que estejamos tomando cuidado. Senhor, eu sei que não sou salvo pelos méritos de Cristo, pelo meu desempenho. Unicamente o sacrifício de Cristo foi suficiente, uma vez por todas, para perdoar, para me purificar de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sim. Nós devemos renunciar toda essa tentativa de buscar méritos. Nós devemos renunciar a eles, nos apegarmos na graça de Deus e unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Veremos ao viver dessa forma, uma vez que vivamos dessa forma, perceberemos que realmente o amor de Cristo nos constrange a viver, não para nós mesmos, mas por amor a Ele, e somente a Ele, que se deu em nosso favor, que ressuscitou, e que ainda é o nosso Senhor,
que tem estado ao nosso lado, que tem sido o nosso presente e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe e o Senhor nos desperte mais e mais. Nos ajude a deixar de beber o leite espiritual e a cada dia ingerirmos um alimento mais sólido, crescermos em espiritualidade, crescermos na fé, crescermos em santidade, lutarmos e na força do Espírito Santo, combater o bom combate e vencer tudo aquilo que tem nos assediado tenazmente e vencendo as artimanhas do maligno no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, tudo seja para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.